Olá, gente. Hoje nós vamos ver rapidamente um resumo sobre o arcadismo. Quando a gente pensa em arcadismo, a primeira coisa que vocês precisam colocar na mente de vocês é que o arcadismo está ligado à natureza. Vejam esse trechinho que nós temos aqui. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Quem tiver possibilidade de ouvir essa música, vocês vão sentir, vamos dizer assim, o lirismo presente nessas estrofes. Então, quando a pessoa diz que queria viver em contato com a natureza, que queria viver na simplicidade, ó, a natureza e a simplicidade. Isso faz parte do que a gente considera o arcadismo, o homem em equilíbrio com a natureza. Então aqui vocês têm uma imagem que reflete, que mostra justamente o que significa o arcadismo em não só em nosso país, mas vamos dizer assim, o arcadismo no mundo. Essa imagem aqui, ó, vocês veem que nós temos duas figuras que representam os pastores, aquelas pessoas que viviam em contato com a natureza, as ovelhas, né, os carneirinhos, e a própria natureza. Então, o objetivo do poeta Arcade era que o homem mostrasse ao público o valor da natureza, que valorizasse a natureza. O homem, nesse momento, ele estava em equilíbrio, justamente por quê? Porque esse é o momento do chamado iluminismo, que é o considerado século das ideias, é onde os homens estavam desenvolvendo, vamos dizer assim, as teorias científicas, as teorias filosóficas, onde há a presença de vários estudiosos como John Locke e Rousseau. Então, essas ideias desses filósofos, desses cientistas, elas se espalharam pela Europa e foram elas que provocaram a chamada Revolução Francesa. Lá na França, houve uma revolução em que os homens passaram a respeitar mais os outros, a valorizar mais o outro, a respeitar o direito do outro, a liberdade do outro, a liberdade de expressão. Então, as ideias de igualdade, fraternidade e liberdade expressa pela Revolução Francesa fazem parte desse momento. Então aqui nós temos um acontecimento muito importante que está ligado ao arcadismo, que é justamente a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, ou seja, com a expansão das indústrias, os homens começaram a morar nas cidades. Então houve a chamada urbanização. Então, observando isso, vendo que o homem não estava, que o que estava acontecendo em relação ao homem, então os poetas, eles decidiram que precisavam chamar a atenção da humanidade para que os homens mantivessem um contato harmônico, para que eles respeitassem os espaços, valorizassem a natureza. Agora, o interessante do arcadismo é que o arcadismo é tudo muito fingido. É tipo um homem que morava na cidade grande, e ele pregava que o homem deveria viver no campo e viver vivendo da natureza, né? Retirando vamos dizer assim, aquilo que ele precisava da natureza, mas na verdade ele vivia nas grandes cidades. Já que no Brasil, é importante a gente lembrar que nós não tivemos esse combate à vida nas grandes cidades, porque a maioria da nossa população ainda vivia em pequenos centros. Aliás, não existiam grandes centros aqui, então não houve essa questão, assim, essa questão não foi tão discutida em nosso país. O arcadismo no nosso país, ele ganhou um outro contexto. Agora, já na Europa, ele esteve extremamente ligado a essa questão do combate vamos dizer assim, a vida urbana e a valorização da vida no campo. Então, duas palavras são essenciais dentro do arcadismo. O bucolismo, que está justamente relacionado à vida bucólica, à vida no campo, e o pastoralismo, que é o homem viver como um pastor, o homem viver, vamos dizer assim, cuidando dos recursos da natureza. Aqui nós temos mais uma imagem, né, que retrata o arcadismo. Aqui também, ó, vocês estão vendo o homem cuidando, né, do seu rebanho, das suas ovelhas, dos animais, em harmonia com a natureza, sem agredir aquele meio. Aí nós temos aqui o seguinte: o arcadismo, ele foi conhecido também como neoclassicismo, um novo classicismo, ou como setecentismo, porque aqui no Brasil ele ocorreu justamente nos anos de 1700.
Então, foi conhecido como neoclassicismo, porque seria um novo classicismo, uma imitação do classicismo que houve lá na Europa, o classicismo de Camões, tá certo? O classicismo onde existiam as figuras greco-latinas que eram valorizadas, os mitos e assim por diante. Então, foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XVIII, tá certo? A gente já sabe que 18 é 1700 e alguma coisa. 17 mais um, século XVIII. O nome arcadismo vem de onde? Vem de uma região lá na Arcádia, que ficava na Grécia, onde, de acordo com a mitologia grega, morava o deus Pan. E esse deus Pan era o deus dos bosques, das matas, dos pastores. Então, essa vida desse deus que vivia em contato com a natureza, que vivia nesse espaço chamado Arcádia, que era um lugar onde as pessoas deveriam viver em contato com a natureza. Então, esse local aí, então essa morada do deus Pan, que vejam que aqui já dialoga com o classicismo, né? A questão do uso das figuras mitológicas. Então, o que é que aconteceu com isso? Deu inspiração para os poetas. Agora, o interessante mesmo era que os poetas não viviam, vamos dizer assim, nesses lugares. Agora, eles iam para lugares que eles batizaram de Arcádias, onde eles se reuniam para discutir como deveria ser a poesia daquela época. Então, o arcadismo faz uma retomada dos valores clássicos. Vocês veem aqui a imagem, né, da mitologia grega, a representação de deuses e deusas, justamente para mostrar que no arcadismo essas figuras elas serviram de inspiração para o arcadismo. Nós temos aqui a obra Os Lusíadas, né, do poeta Camões, português, que vai servir de inspiração para os escritores tanto portugueses como brasileiros, porque os brasileiros se inspiravam nas obras de Portugal. Então, isso aqui é muito importante dentro do arcadismo. O arcadismo, isso aqui, fingimento poético. É quando eu digo a vocês, eles fingiam ser algo que eles não eram. Eles vamos dizer assim, se denominavam, eles usavam nomes, eles se comportavam como se eles fossem pastores. Por isso eles usavam o que a gente chama de pseudônimos, que são nomes falsos. Então eles tinham uma vida diferente, um comportamento diferente, mas eles, vamos dizer assim, queriam transmitir para os leitores que aquele era o mundo ideal. Então, esse fingimento poético, tá certo? Esse fingir que eram pastores faz parte do arcadismo. Essas expressões latinas aqui, elas são muito importantes dentro do arcadismo. Esse inutilia trucati é justamente cortar o inútil. Veja, se a pessoa vai viver em contato com a natureza, com os animais, então ele não precisa de riqueza, de excesso de nada. Então, eles cortam esses exageros, tanto na vida, né, entre aspas, porque é tudo fingido, eles cortam os exageros, tanto na vida como principalmente na obra. Vocês lembram que o barroco tem aquelas obras cheias de detalhes? Aquilo vai cair fora, certo? Eles vão ser extremamente equilibrados, vai colocar ali o básico, sem expressar muito sentimento, de uma forma equilibrada. Fugere urbe, que significa justamente fugir da cidade, que isso aí era típico, né? Eles se inspiraram no clássico Horácio, né? Que era da antiguidade clássica, e eles pregavam isso, que era para se fugir da cidade e se viver no campo, mas eles não faziam isso. O locus amoenus, que é justamente lugar ameno, lugar tranquilo, lugar calmo. Então, ao invés de morar nos centros urbanos monárquicos, né, onde estavam os reis, eles achavam que o homem deveria viver no campo, né, na simplicidade. E o carpe diem, que é justamente a questão do aproveitar a vida. Aí veja o que diz aqui, olha, o pastor, ciente da efemeridade do tempo, consciente de que o tempo passa muito rápido, que precisa ser aproveitado, então ele convidava sua amada para aproveitar o momento. Então, agora esse aproveitar o momento era em equilíbrio, tá certo? Porque isso fazia parte do neoclassicismo, ou arcadismo, ou setecentismo, que nós temos esses três nomes aqui no Brasil. Aqui nós temos um resumo, né, do que significavam essas palavras, né, esses termos, que são justamente os termos de origem latina, né, fugere urbem, fugir da cidade,
Nós temos aqui, ó, o Áurea Mediocritas, que não aparece lá justamente para não valorizar as coisas, vamos dizer assim, as riquezas, né, para o homem ser humilde. Aqui nós temos, ó, o Inutilia Truncati, que é justamente para cortar tudo que é inútil, tudo que não tem valor. Aqui, ó, o locus amenus, né, um lugar ameno, um lugar tranquilo, um campo em si. E aqui nós temos o carpe diem, o aproveite a vida. Agora, esse aproveitar a vida é dentro dos limites do arcadismo. Vocês podem ler direitinho depois essas imagens, tá certo? Explorar um pouco mais. Aqui no Brasil, o arcadismo teve início com a obra de Cláudio Manuel da Costa, apesar de ele não ser muito importante dentro da literatura Arcade aqui no Brasil, vocês vão perceber isso. Mas essa obra dele, Obras Poéticas, né, que é de 1768, foi o marco dessa estética aqui no Brasil. E os principais autores, eles vieram das cidades de Minas Gerais, lá de Vila Rica, não sei se vocês lembram, que foi lá que houve um acontecimento que marcou a história do nosso país, que é justamente a Inconfidência Mineira. Então é lá em Minas Gerais, na época era o ciclo do ouro, o ciclo da riqueza, tá certo? Ó, Vila Rica e Ouro Preto, que hoje é Ouro Preto, tá certo? Em Minas Gerais. Então, as nossas manifestações literárias referentes ao arcadismo são centradas em Minas Gerais, enquanto a do barroco é na Bahia, o arcadismo é em Minas. Então aqui vocês têm uma imagem, né, da extração do ouro, né, dos minérios. Aqui vocês têm a cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, que foi lá que aconteceu justamente a Inconfidência Mineira, que eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco sobre o que foi a Inconfidência Mineira, o que foi que houve nesse momento, que a gente vai discutir depois. Aí aqui nós temos, ó, aqui no Brasil o arcadismo teve dois momentos. Um momento que é chamado de poético, que é justamente aquele que vai expressar os sentimentos, que vai parecer com o que aconteceu lá na Europa, tá certo? Que é aquela história de fazer os versinhos falando da mulher como se ela fosse uma pastora, o homem se comportando como se fosse um pastor que vive em contato com a natureza, em equilíbrio. E a outra vertente é a ideológica, baseada nas ideias da Revolução Francesa, ideias de liberdade, fraternidade e igualdade, que foi isso que alguns escritores aqui no Brasil buscaram, influenciados pela filosofia presente no Iluminismo, que traduz a crítica da burguesia culta, daquelas pessoas que queriam muito dinheiro, aos abusos da nobreza e do clero. Isso aqui no Brasil foi muito importante. Então, no Brasil, a gente teve duas vertentes do arcadismo. Aquela vertente comportada, aquela vertente que, vamos dizer assim, falava dos sentimentos, né, do comportamento do homem em relação à mulher como um pastor. E nós temos a outra vertente ideológica, de ideias, que lutava justamente por essas ideias de igualdade, fraternidade e liberdade, que era o que eles queriam em relação ao Brasil. Os principais autores são Cláudio Manuel da Costa, a gente já viu que ele é o primeiro, vamos dizer assim, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Essas são as figuras centrais do nosso arcadismo. O nosso arcadismo tem duas obras, vamos dizer assim, que são consideradas mais importantes, que são sobre elas que nós vamos discutir nos próximos momentos. Então, obrigada, até a próxima.